Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não éramos casados assim oficialmente, mas já estávamos morando juntos há 4 anos e meio. Contando com mais aquele tempo de namoro, nosso relacionamento já durava quase 7 anos. Quando aluguei uma casa pra gente, ela já estava grávida do nosso filho. Aliás, foi justamente a gravidez que antecipou os planos que a gente tinha. Nosso menino já estava com quase 5 anos. Inclusive, estávamos já lidando com os preparativos da festinha. A Elaine já tinha enviado os convites, chamou até parentes que ela tinha no norte do Paraná. Enfim, dos parentes que ela chamou, veio só uma prima, de 2º grau, 2º ou 3º, não lembro. O nível de parentesco que ela tinha não era assim, direto. Eu também chamei alguns convidados, claro, e olha, a festa foi bem bacana. O Guilherme recebeu um monte de presentes. Se divertiu como nunca, foi uma festinha assim, muito bacana. Enfim, depois da festa, todo mundo foi embora, menos, claro, a Edna, né? Essa parente da minha mulher. Pensei que ela fosse voltar no dia seguinte, mas não. Os dias foram passando e ela continuou ali. Naturalmente que levei na boa, né? Não falei nada, nem comentei com a minha mulher. Só que não imaginava que dali alguns dias a Elaine viesse conversar comigo. E justamente sobre a Edna. Perguntei o que tinha a menina e ela falou: então, ela pediu para passar uns dias aqui com a gente. Passar uns... Mas como assim? Ué, é que ela tá pensando em vir embora pra cá, né? Pra terminar os estudos, arranjar um emprego. Aí perguntou se a gente podia dar essa força. Sabe, na hora eu fiquei, confesso assim, meio confuso. Tanto falei, mas por que ela não fica na casa da tua mãe ou da tua irmã? Segundo a Elaine, ela já tinha conversado com a minha cunhada, mas minha cunhada deu uma resposta negativa. Falou que não tinha espaço lá na casa dela, que não tinha como desacomodar os filhos para acomodar. Enfim. E a mãe também. Parece que não tinha como. E ainda acrescentou: aqui em casa a gente tem um quarto sobrando. Falei para ela que por mim estava tudo bem, quer dizer, só se você acha que... Olha, eu nunca fui de negar nada para minha mulher. Até porque ela também sempre agiu assim comigo. A gente sempre se deu assim de um jeito, porque por causa desse desprendimento, né? Tanto que dificilmente a gente discutia. Por isso falei: bom, se para você tá tudo bem, vai achar que não tem problema, que para mim, beleza. Olha, eu não sabia nada sobre a Edna. Somente depois que ela voltou lá pro norte para buscar as coisas dela e se instalou ali em casa, é que fiquei sabendo de alguns detalhes. Ela tinha completado 18 anos, não fazia muito. Era filha de uma prima dela por parte de mãe. Era uma garota bonita, claro. Tinha aquele jeitinho assim recatado, de menina do interior. Era também bem discreta, inclusive no jeito de se vestir. Apesar de ter concordado com tudo, eu não fazia ideia de que isso pudesse causar algum rebuliço ali entre a parentada. E mais do que os parentes, os vizinhos também. Eu digo isso porque eu soube que muita gente estava criticando a minha mulher e enchendo a cabeça dela de bobagem. Um dia, por exemplo, lembro que a gente recebeu a visita de uma vizinha ali em casa e eu deixei as duas sozinhas ali, conversando. Ficarem mais à vontade na sala. E como a Edna não estava ali nesse dia, tinha saído, a conversa girou em torno dela. Mesmo ali do quarto, eu escutei essa vizinha falando, destilando veneno, né? Eu acho que você é louco de colocar uma menina tão nova aqui. Ué,
Por quê? Ora, por quê? Aqui dentro da tua casa. Imagine. Mas como assim, dona Ana? Medo por quê? Ué, do seu marido se enfeitiçar por ela. Olha, eu jamais faria o que você fez. Imagine, colocar uma tentação dentro da própria casa. Eu, hein? Juro. Eu escutei aquilo, até porque, quando elas começaram a conversar, eu tinha entrado pelo corredor para ir até a cozinha, pegar um copo d'água. E aí aquilo me chamou a atenção e eu fui obrigado a ouvir. Olha, eu achei aquilo tão louco que cheguei a rir sozinho. Meu filho estava comigo ali no quarto, mas estava ali brincando. Nem deve ter percebido quando eu levantei e peguei o corredor. Juro que cheguei a rir. Imagine. O pior foi que essa vizinha não era a única a pensar daquele modo. Amigas da minha mulher, por exemplo. Parentes da minha mulher e, pasmem, parentes meus. Inclusive, a própria irmã dela. Olha, parecia até que todo mundo pensava que eu fosse um sem vergonha. Que ia querer me aproveitar da menina ali dentro da nossa casa e fazer coisa que não devia. Eu sei que a maioria dos homens, ou pelo menos uma grande parte, é capaz de fazer alguma coisa assim, quando a tentação bate. Mas não dá também para generalizar. Eu sempre respeitei minha esposa. Nunca andei fora do trilho. Sempre fui um cara assim, fiel, acima de tudo, juro. Eu amava ele, né? Jamais seria capaz de fazer qualquer coisa que... Mas nem na rua. Imagine dentro de casa. O engraçado é que um monte de gente veio encher a cabeça da minha mulher com essa história. Ainda bem que não tinha sido eu a propor aquela vinda da menina, né? Uma noite, lembro que a gente estava conversando ali sobre outros assuntos e de repente, assim que a gente deitou, minha mulher falou aquilo. Eu disse que estava meio chateado, tinha escutado umas conversas envolvendo o nome dela, o nome da Edna. E aí ela falou: não liga para isso, meu bem. Eles não sabem o que dizem. Se elas te conhecessem como eu te conheço, não falariam tanta besteira. Eu confio em você. Aliás, se eu não confiasse, você acha que eu teria concordado que a Edna viesse passar uns dias aqui? Nunca. Esquece. Olha que bom que minha mulher pensava assim. E é só para dar uma prova do quanto que ela acreditava em mim. Porque até gente da minha família já tinha feito insinuações. Aliás, eu me sentia mal não só por mim, mas pela Elaine e pela Edna também. Imagine, era uma garota assim tão discreta, tão na dela. Passava mais tempo no quarto do que ali na sala com a gente. E às vezes, parecia até que ela nem estava morando ali. Sabe, de tão discreta que ela era. De mais a mais. Ela também se dava ao respeito. Por isso eu ficava ainda mais incomodado. É aquela coisa, né? Tem gente que tem a língua maior do que a boca. Enfim. A despeito de tudo isso, o tempo foi passando. Logo a Edna acabou arranjando emprego. E foi justamente nesse emprego que, depois de um tempo, ela conheceu o Hugo, um carinha com quem ela começou a namorar. Quem me contou, claro, foi a Elaine, minha mulher. Confesso até que fiquei mais aliviado. Quem sabe assim, aquele povo de boca grande parava de falar, né? Demorou um tempo até que ela finalmente trouxe o cara ali pra gente conhecer. E olha, era um cara bem bacana, simpático, a gente conversou muito. E só pela conversa dele, eu senti que ele estava querendo coisa séria com a Edna. Suas intenções eram as melhores possíveis. Dei todo o meu apoio para o namoro dos dois. E foi desse modo
que ele passou a frequentar nossa casa. E no fim, a gente se tornou até meio amigos. Para ajudar, torcíamos pelo mesmo time. E quando tinha jogo, ele fazia questão de assistir ali comigo. Quase sempre vinha almoçar com a gente no domingo. Inclusive trazia cerveja, bebida, trazia até vinho para as mulheres. Olha, foi sem dúvida uma das melhores amizades que eu tinha feito naqueles últimos tempos. Eu devia tudo isso a quem? A Ed, claro, né? Um sábado, lembro que eu cheguei do serviço, ele estava ali em casa. Aliás, quem estava ali fazendo sala para ele era a Elaine, porque a Edna estava tomando banho. Dava para ouvir o barulho do chuveiro. Nosso filho ali no quarto, brincando. Eles tinham combinado de sair. Ele estava só esperando a Edna se aprontar para saírem os dois. Fiquei ali batendo papo com o meu amigo até a Edna sair do banho e se arrumar. E foi então que eu reparei num detalhe. Tinha uma marquinha vermelha no rosto dele, perto assim da mandíbula. Me pareceu, assim, pelo menos meio de longe, me pareceu batom. Sei lá. Lembro que passei o dedo assim no meu rosto, né? Fazendo um sinal para ele. Apontei para ele, indicando que tinha aquela sujeirinha ali no rosto dele. E ele prontamente passou a mão para limpar. Nem fiz comentário nenhum. Com certeza, ele devia ter beijado a Edna e ela devia ter deixado aquela manchinha nele, né? Isso quase sempre acontece, né? Quando a gente beija mulher com batom. Nessa hora, estávamos apenas nós dois ali na sala. Porque assim que cheguei, a Elaine foi lá lidar com as coisas dela na cozinha. E nos deixou ali sozinhos conversando. Dali a pouco, senti aquele cheirinho de café e não demorou muito para ela vir servir uma xícara pra gente. E olha, foi nessa hora que eu reparei numa coisa que fez o meu sangue congelar. Aliás, até estranhei não ter notado isso antes. Assim que cheguei, assim que dei um beijo na minha mulher, olha, podia não ter nada a ver. Mas eu notei que a Elaine estava com a boca assim com vestígios de batom. Era como se ela tivesse passado o batom e depois tivesse tirado com a mão ou um guardanapo. Ficou assim um pouco de batom no cantinho da boca. E o detalhe que fez o meu sangue gelar era a mesma cor da manchinha que eu tinha acabado de ver no rosto do Hugo, assim perto da mandíbula, ou seja, batom vermelho. Olha, eu tive um sobressalto. Quase derrubei a xícara de café no chão. Claro que eu não quis acreditar naquilo que passou pela minha cabeça, né? Até porque não fazia sentido. Mas eu fiquei tão desconfiado. Não pude evitar. A gente não quer pensar certas coisas, mas a cabeça pensa por conta própria. Imagine. Eu vejo que a minha mulher está com vestígios de batom no canto da boca, batom vermelho, e ao mesmo tempo vejo aquela manchinha de batom da mesma cor do rosto do Hugo. Convenhamos, né? No mínimo esquisito. E o que me deixou com a cabeça ainda mais agitada foi que quando cheguei, os dois estavam sozinhos ali na sala. Olha, eu fiquei quase louco com tudo que passou pela minha cabeça. Mesmo assim, procurei não tirar a conclusão precipitada. Numa dessas, a Elaine foi cumprimentar o Hugo com um beijo no rosto. Quando ele chegou com a Edna e sem querer, acabou deixando aquela marquinha nele, né? Pode acontecer. Foi nisso que eu preferi acreditar.
Guardei aquilo só para mim. Até porque realmente não devia ter nada a ver. Pelo menos procurei acreditar nisso. No dia seguinte, ele almoçou ali com a gente, como sempre fazia todo domingo. E eu confesso que até fiquei prestando atenção do jeito dele e da minha mulher. Não notei nada de errado, ou diferente, ou suspeito. Sei lá. Se houvesse alguma coisa... Semanas se passaram depois daquilo. Até que um dia aconteceu uma coisa totalmente inesperada. Um sábado, cheguei em casa do serviço. Minha mulher e meu filho não estavam, mas eu ouvi um barulhinho vindo lá do quarto da Edna. Devia ser ela, claro, né? De modo que fiquei na minha. Ela também deve ter escutado o barulho que eu fiz quando cheguei. Tanto que não demorou muito para dar as caras ali na sala. Só que, não sei, a expressão dessa menina tava tão esquisita. Tava com o olho vermelho. A sensação que eu tive foi de que ela tinha chorado. Estranhei. Até porque ela ficou olhando para mim, só que não falava nada. A certa altura eu perguntei: tá tudo bem, Edna? Você viu a Elaine? Num fio de voz, ela falou que tinham ido à casa da minha sogra, minha mulher e meu filho. Eu que sabia o que tinha acontecido, porque ela estava com uma cara de choro. Perguntei se ela tinha brigado com o namorado, só que ela não respondeu. Continuou olhando para mim daquele mesmo jeito estranho. Só que com um detalhe. Agora seus olhos não estavam só vermelhos, mas estavam molhados. E não demorou muito para 2 lágrimas lhe escorrendo pelo rosto. Ué, que foi, menina? Tá chorando por quê? Olha, eu fiquei tão confuso. Até porque mulher começa a chorar assim, de repente. Ela começou a falar. Só nessa hora, ela começou a falar. Só que não deu para entender nada. Quer dizer, a única coisa que eu consegui entender foi o nome do Hugo. Perguntei o que ele tinha feito para ela. No que ela jogou a bomba. Soluçando, olhando para mim desesperada, ela falou aquela frase que eu não vou esquecer para nunca. Olha, eu acho que nunca mais na minha vida. Mesmo sem ela dizer o nome da minha esposa. Aquilo foi um soco na boca do estômago. Eu peguei os dois juntos. Pegou os... Como assim? Os dois quem? Como quem? O Hugo e a Elaine. Olha, aquilo caiu como uma bomba sobre mim. Minhas pernas amoleceram na mesma hora. Não sei como não desabei no chão. Foi difícil entender o enredo, porque ela mais chorava do que falava. Mas me contou que ela tinha chegado com o Hugo, foi pro banho, até porque eles tinham combinado de sair, ligou o chuveiro. Só que esqueceu de levar a toalha e a muda de roupa. E aí saiu para buscar do quarto, só que quando entrou no quarto, se deparou com a cena. Os dois se beijando. O namorado dela e a minha mulher. Não sei como não tive um troço quando ouvi aquilo. Sabe? Sei lá. Eu não quis acreditar, cheguei a argumentar. Mas como? O Guilherme não estava junto? Aí ela falou que o Guilherme estava brincando no quintal, segundo ela.
os dois safados já estavam prontos para começarem a transa. E ela achava que isso já vinha de algum tempo. Até porque o vadio andava estranho com ela. E ela já tinha visto os dois conversando assim, numa atitude muito suspeita, ali mesmo, em casa. Olha, eu fiquei num estado. Lembrei da história do batom na mesma hora. A Edna já estava arrumando suas coisas. Diz que ia para a casa de uma amiga do trabalho. Porque não tinha mais clima para ficar ali em casa. Não depois do que ela viu. Eu podia ter ido até a casa da minha sogra, tirar tudo a limpo, direto com a minha mulher. Mas fiquei ali remoendo, me torturando, pensando no que ia fazer. À noite, ela ligou dizendo que ia dormir na casa da mãe dela. Nem me deu chance para falar nada. Deu o recado e desligou. Peguei o carro e fui atrás. E já cheguei confrontando essa mulher. Eu não consegui me segurar. Meu cunhado, que também morava ali com a minha sogra, pensou que eu fosse bater nela e veio para cima de mim. Não chegou a ter briga física, até porque não era essa a minha intenção. Eu só queria que ela me explicasse o que tinha acontecido. Ela naturalmente negou. É mentira dela. Aquela menina é uma cobra. Olha, maldito dia que eu trouxe ela para dentro da minha casa. Claro que eu não esperava que ela fosse admitir, né? O pior é que não teve nenhuma conversa civilizada. Até porque todo mundo estressado, todo mundo nervoso, alterado. Eu mais ainda, claro. A Elaine nunca admitiu, nem aquele dia, nem depois. Sempre negou. Mesmo eu tendo colocado as duas, uma de frente para a outra. E até com o Hugo eu tentei conversar. Só que o malandro fugia de mim. O que só me deixou mais confuso e desconfiado. Só que comecei a brigar tanto, a me desentender tanto com a minha mulher, que no fim não podia ter dado outra, né? A gente acabou se separando porque realmente não tinha mais como. Ela queria que eu saísse de casa, mas como me neguei, pegou nosso filho e foi lá para a casa da mãe dela. Até hoje ela não admite que tenha me traído. Chega a ser estranho, né? Porque quando a Edna se mudou para lá, todo mundo vivia dizendo que era para Elaine tomar cuidado. Sabe por quê? Porque na cabeça dessas pessoas, eu ia dar em cima da menina. Porque a menina era uma tentação. E homem sabe como é, né? Eu é que sei como é. No fim, quem foi que acabou aprontando? Cadê aquelas pessoas que falavam que eu ia aprontar? Que viviam advertindo a minha mulher que tomasse cuidado comigo. Agora não aparece um para levantar a mão. Se eu soubesse que tudo isso ia acontecer, claro que jamais teria concordado que essa menina viesse morar com a gente. Porque foi ela que trouxe aquele infame para dentro da minha casa. E o pior é que o cara, com o tempo, até meu amigo se tornou. Quer dizer, amigo fingido, claro, né? Se bem que também eu falo da menina, mas coitada, ela não teve culpa. Na verdade, nem ela nem eu. Somos duas vítimas. Porque a culpa foi daqueles dois sem vergonhas. Os errados foram eles. Os traidores, os canalhas, aqueles dois pilantras.